Boa noite a todos, boa noite, Bernard Api. Queria novamente agradecer a disponibilidade sua de vir aqui conversar e ter aceito o convite do Conselho Regional de Economia. E essa palestra é mais uma em homenagem aos economistas, que esse é o mês do economista. E a palestra do Bernard é a Reforma Tributária, um enfoque econômico. Eu vou ler o currículo do nosso palestrante, depois se ele ficar à vontade, se quiser acrescentar, que é um currículo muito longo. Então, o Bernard é diretor do Centro de Cidadania Fiscal, é formado em Economia pela USP e tem mestrado em Economia pela Unicamp, foi secretário executivo e secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda entre 2003 e 2009, sócio-diretor da LCA Consultores, em 2 períodos, o segundo de 2012 a 2014, e diretor de Estratégia e Planejamento da Bovespa, de 2009 e 2011. Também presidiu o Conselho de Administração do Banco do Brasil e o Conselho Nacional de Política Fazendária. Então, só por esse currículo resumido aí, mostra a experiência do nosso palestrante aí, e nós vamos aprender muito aí em relação à reforma tributária. Então, você fica à vontade, você tem 30 a 40 minutos de disposição, tá? E aí depois a gente abre para as perguntas devem ser por escrito, e eu solicito que as pessoas fechem o microfone para não ter interferência. Então, a palavra está com você, faça favor. Bom, obrigado, Odilon, pelo convite. Boa noite a todos, Pedro Afonso, Haroldo, todos os demais presentes e as demais presentes. Só que faltou complementar uma coisa no seu currículo, Odilon. Eu hoje estou no Centro de Cidadania Fiscal, que é um think tank que tenta contribuir para o debate sobre política tributária no Brasil. Então, desde 2015, o meu trabalho é trabalhar num think tank para tentar ver se a gente ajuda a melhorar a política tributária brasileira. Eu preparei uma apresentação inicial aqui para a gente conversar. Como o Haroldo me pediu para enfocar o enfoque econômico, eu vou gastar um pouquinho mais de tempo na parte inicial de diagnóstico e depois a gente entra eu vou discutir algumas questões sobre a PEC 45. O meu foco principal hoje vai ser tributação de bens e serviços na apresentação, mas durante o debate a gente pode falar de tributação da renda, patrimônio, folha de salários, tem vários itens aí que podem entrar. Eu vou falar daquilo que está mais avançado no debate hoje no Congresso Nacional. Então, eu vou aqui. Estão vendo? Não tá. Só estou tentando aqui botar numa... Então tá, bom. Estamos vendo sim, viu, Api? Só não está no modo apresentação. Agora está. Está perfeito. Agora está, é isso. Tá bom. Bom, então, assim, quando você vai falar de o que é um bom... É engraçado porque a gente tem livro-texto de economia sobre tributação e depois, às vezes, a gente vai discutir política tributária e esquece do livro-texto. Mas, na verdade, o que está no livro-texto ajuda muito a gente a discutir as diretrizes para a definição da política tributária no país. E o que é um bom sistema tributário está bem estabelecido na literatura econômica. Simplicidade, o sistema tem que ser o mais simples possível para os contribuintes. Neutralidade aqui do ponto de vista econômico significa que ele deve distorcer o mínimo possível a forma de organização da economia, porque, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso depois, mas toda vez que ele distorce a forma de organização da economia, você acaba tendo perdas de eficiência. Transparência, as pessoas, os consumidores, os contribuintes têm que saber quanto estão pagando de tributo. E equidade horizontal e vertical. Equidade horizontal significa situações equivalentes têm que ser tributadas de forma equivalente. Equidade vertical, quem tem mais capacidade contributiva tem que pagar mais do que quem tem menos capacidade produtiva. E, obviamente, além disso, o sistema tributário tem que arrecadar para poder financiar políticas públicas. Então, não adianta ter um sistema tributário que é lindo no papel, mas que deixa um monte de brecha para a sonegação. Esse não é um bom sistema tributário. Tá certo? Obviamente, acho que não preciso falar isso, o sistema tributário brasileiro não é simples, não é neutro, não é transparente, não é isonômico e não é progressivo. Ou seja, ele não tem nenhuma das características de um bom sistema tributário. Bom, se a gente está falando de sistema tributário, aqui eu botei os principais tributos brasileiros. A gente está falando de 4 categorias de tributos,
bens e serviços, renda, patrimônio e folha de salários. Tributos sobre bens e serviços, tem tributos gerais, como é o caso de PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, sendo PIS, COFINS e IPI são federais, ICMS estadual e ISS municipal. Num sistema tributário bem desenhado, os tributos gerais sobre bens e serviços são tributos sobre consumo. Eu vou falar um pouco mais sobre isso depois. Quando o sistema tributário é mal desenhado, você acaba tributando também investimentos, exportações, que significa que o sistema não está bem desenhado. Temos também tributos sobre bens e serviços que são de caráter regulatório. Obviamente que a fronteira entre o que é de caráter arrecadatório e o que é regulatório não é totalmente clara, mas é possível, de modo mais simples, de uma forma mais genérica, separar o que é geral, o que é arrecadatório e o que é regulatório. E aqui nós estamos falando de imposto de importação, imposto de exportação, no caso do Brasil, o IOF, sobre operações financeiras, e as várias CIDs, a principal, a CID combustível. Temos depois impostos sobre a renda. No caso do Brasil, são todos federais, e temos imposto de renda pessoa física, pessoa jurídica, que aqui no Brasil nós temos 2 tributos, o imposto de renda pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido, e temos outros tipos de tributos sobre a renda, por exemplo, imposto sobre renda retido na fonte, sobre aplicações financeiras, por exemplo, e alguns casos de remessas para o exterior também. Depois temos tributos sobre patrimônio, e aqui temos 2 categorias, sobre a propriedade e sobre a transferência de propriedade. Então, tributos que incidem sobre a propriedade são o IPTU e o ITR, que são sobre propriedade territorial, e no caso do IPTU predial também, imóveis, e no caso, e também propriedade de veículos automotores, o IPVA estadual. E temos tributos sobre transferência de propriedade no Brasil, o imposto sobre heranças e doações, o ITCMD, que é estadual, e o imposto sobre transações com bens imóveis, o ITBI, que é um imposto que incide em operações de venda de imóveis, que é municipal. E, finalmente, tem o tributo sobre folhas e salários. Na maior parte dos países do mundo, o tributo sobre folhas e salários é estritamente vinculado a benefícios da Previdência ou da Seguridade, de forma mais ampla. No caso brasileiro, nós temos, sim, tributos vinculados a benefícios previdenciários, como a contribuição previdenciária para o INSS e as contribuições dos servidores públicos federais, estaduais e municipais. Mas temos outras incidências sobre a folha de salários no Brasil, que no fundo são equivalentes. Tem o FGTS, que é uma espécie de poupança compulsória dos trabalhadores, mas temos tipo salário e educação, Sistema S, mas alguns outros, como o SEBRAE, INCRA, que no fundo são tributos que incidem sobre a folha de salários, que no fundo é o imposto sobre a renda de todo trabalhador formal. Tá certo? Essa é um pouco o desenho, os tributos que nós temos no Brasil. A agenda de reforma tributária, ela é, na verdade, nós temos distorções em todas as categorias de tributos no Brasil. A gente pode olhar isso pelo lado ruim ou pelo lado bom. Se a gente for olhar pelo lado ruim, a gente tem um sistema que tem distorções tanto alocativas, que afetam a eficiência econômica, quanto distributivas, absolutamente monumentais. Então, assim, o grau de distorção do sistema tributário brasileiro é muito grande. O lado bom dessa situação é que dá para fazer mudanças no Brasil que simultaneamente aumentam a eficiência econômica e melhoram a progressividade do sistema. É muito comum a gente ver no debate econômico que tem um trade-off entre eficiência e equidade ou progressividade na estruturação do sistema tributário. No caso do Brasil, as nossas distorções são tão grandes que é possível melhorar a eficiência e a progressividade simultaneamente. E a agenda alcança todas as categorias, tributação sobre bens e serviços, que é o principal efeito, dentre os vários problemas dos tributos brasileiros, certamente as distorções na tributação de bens e serviços, que eu vou falar em seguida, são aquelas que mais afetam o potencial de crescimento do país, ou seja, do ponto de vista da agenda de eficiência econômica, é a agenda mais importante. Temos uma agenda importante de tributação da renda, temos distorções injustificáveis na tributação da renda no Brasil, uma parcela muito relevante das pessoas de alta renda no país é muito pouco tributada, e isso claramente é um problema, além de ter problemas que, além disso, nós ainda temos um sistema que desestimula o investimento no país, temos problemas, tem questões sobre tributação do patrimônio, que é uma agenda muito de justiça social,
e aqui temos questões, especialmente na discussão do imposto sobre heranças e doações, alíquota baixíssima no Brasil para padrões internacionais, temos uma discussão sobre esse tema. Tem a justa frente de tudo, tem o ITR, que é um imposto que não arrecada absolutamente nada no Brasil, que poderia ser muito melhorado. E temos o problema da tributação de folha de salários, que hoje o modelo brasileiro ele gera muitas distorções, tendo como uma das principais consequências um estímulo forte à informalidade, tanto na baixa renda, via informalidade propriamente dita, como na alta renda, via aquilo que a gente costuma chamar de pejotização. O foco da PEC 45, que é a proposta de reforma tributária da Câmara dos Deputados, que foi feita a partir de um trabalho que nós desenvolvemos no Centro de Cidadania Fiscal, é a tributação dos bens e serviços. Então, eu vou falar dessa agenda agora, depois no debate a gente pode falar dos outros temas. E por que o foco começou pela PEC 45? Bom, do ponto de vista de impacto sobre o crescimento do país, certamente é a agenda mais importante. Ela até corrige algumas distorções distributivas, mas não é o objetivo dela. A agenda de distribuição é essencialmente uma agenda de imposto de renda, fundamentalmente, mas também um pouco de imposto ao patrimônio, que sempre arrecada muito menos que as outras categorias de tributos. Bom, então, falando um pouco sobre tributação do consumo. Qual é o padrão mundial de tributação do consumo? É um consenso no mundo que o melhor modelo de tributação do consumo de bens e serviços é o IVA, o Imposto sobre Valor Adicionado. O que é o IVA? O IVA é um imposto não cumulativo, que é cobrado em todas as etapas da cadeia de produção e comercialização pelo sistema de débito e crédito, ou seja, todas as suas vendas incidem o imposto, suas compras, o imposto que incide tudo aquilo que você adquire para a sua produção, o imposto que incide nessas compras é recuperado na forma de crédito e você recolhe em cada etapa da cadeia a diferença entre débito e crédito. No fundo, esse sistema tem quando ele é bem desenhado, o resultado é que eu estou tributando só a última venda. Porque na soma de tudo que foi recolhido em todas as etapas, corresponde exatamente àquilo que está sendo cobrado na última etapa de venda. Um bom IVA, ele não tributa exportações, não tributa investimentos, o que significa que ele tributa consumo. Nós estamos aqui entre economistas, quer dizer, a soma de tudo que é produzido ou importado por um país em um determinado período, ou é consumido, ou é exportado, ou é utilizado para aumentar a capacidade produtiva, que é o investimento, fora a variação de estoques, que no longo prazo tende a ser neutra. E, portanto, o IVA ele é um imposto que, como você ao longo da cadeia de produção e comercialização, ele, na verdade, é um imposto sobre consumo cobrado ao longo da cadeia de produção e comercialização. Então, esse é o desenho do IVA. Aliás, se vocês forem pegar ali para o texto, vai estar escrito lá que o IVA é um imposto sobre consumo cobrado de forma não cumulativa ao longo da cadeia de produção e comercialização. Bom, o que é um bom IVA? Isso está muito bem estabelecido na literatura. Nem todos os países têm bons IVAs, nem todos os países que têm IVAs têm bons IVAs. Certamente, o pior IVA do mundo é brasileiro, que é o ICMS, mas o que é um bom IVA está bem estabelecido na literatura. Primeiro, base ampla de incidência. Incide sobre toda forma de atividade econômica. Sobre venda de mercadoria, prestação de serviço, cessão de direitos, licenciamento de direitos, aluguéis, toda forma de organização de atividade econômica, de atividade comercial é tributada dentro do IVA. Segunda característica extremamente importante, regras homogêneas. Os bons IVAs, os melhores IVA que você pode pensar é um IVA que tem uma regra só. Não tem nenhuma exceção, nenhum tratamento diferenciado. Isso se aplica em 3 níveis. Uma alíquota só, idealmente, e os IVAs modernos criados no mundo nos últimos 25, 30 anos, a grande maioria tem uma única alíquota positiva. É comum ter casos de isenção e alíquota zero, mas o melhor IVA do mundo, que é o da Nova Zelândia, por exemplo, não tem nenhuma exceção. É uma alíquota só para todos os bens e serviços. Segundo, não ter benefícios fiscais. Melhores IVAs do mundo não têm benefícios fiscais. E terceiro, ter o mínimo possível de regimes especiais. Regime especial é uma forma diferente de cobrar imposto. Em alguns casos, você acaba tendo que adotar uma forma um pouco diferente, por razões operacionais,
mas o melhor IVA do mundo é aquele que tem a regra mais homogênea possível para todos os setores da economia, tributa tudo por igual. Terceira característica de um bom IVA, tributação no destino. O que significa tributação no destino? Significa que operações entre jurisdições, por exemplo, entre países ou entre estados, no caso de IVAs subnacionais, o imposto pertence à jurisdição de destino. Em operações entre países, normalmente isso é implementado através da desoneração das exportações, alíquota zero na exportação, e a tributação das importações de forma equivalente à produção nacional. A consequência é que ele é um imposto neutro do ponto de vista da alocação geográfica da produção. A tributação é a mesma, independentemente de se a produção é doméstica ou se é importada, não faz diferença. O que você usa para regular, o imposto regulatório de comércio exterior é o imposto de importação, não é o IVA, tá certo? No caso de IVAs subnacionais, como é o caso do ICMS brasileiro, por exemplo, tributação no destino significa que o imposto pertence ao estado de destino. Não necessariamente isso precisa de alíquota zero, tá? Mas é fundamental que o imposto pertença à jurisdição de destino. Outras características de um bom IVA são crédito amplo, ou seja, tudo aquilo que é utilizado na atividade produtiva dá crédito, e ressarcimento ágil de crédito significa que, por exemplo, um exportador que vende com alíquota zero, se ele comprou insumos que vieram tributados, esse saldo credor que ele tem é devolvido rapidamente para ele. Para vocês terem uma ideia, assim, tem países que devolvem em um mês. Tem, sei lá, eu ouvi falar que no Peru, aqui, para um exportador que já tem um bom histórico, em alguns dias ele devolve o saldo credor do exportador. E, finalmente, o bom IVA tem uma desoneração completa dos investimentos, não necessariamente via alíquota zero. O mais comum, na verdade, é tributar os bens de capital, os bens de investimento, e dar o crédito correspondente de forma imediata e permitir, caso quem adquiriu aquele bem de capital não tenha débito, que ele recupere imediatamente o crédito correspondente sobre aquela máquina que ele comprou. Bom, aí vamos entrar numa questão que aqui sim nós estamos na esfera dos economistas, para entender quais são as distorções do atual modelo de tributação do consumo no Brasil. E é exatamente onde o nosso modelo foge daquilo que deveria ser um bom imposto sobre valor adicionado. Primeiro, um bom IVA tem uma base ampla de incidência, de mercadoria e serviços. No Brasil, a base está fragmentada entre 5 tributos gerais, PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. E está fragmentada no sentido de que ICMS tributa mercadorias e serviços de comunicação e parte do serviço de transporte, e o ISS tributa os demais serviços, sendo que existe entre os dois uma zona cinzenta que, na verdade, ou estados e municípios estão disputando a tributação. Hoje isso acontece com software, acontece com serviço de streaming. Estados dizem que paga ICMS, os municípios dizem que paga ISS. E, por outro lado, tem uma área da zona cinzenta que ninguém pega. Então, por exemplo, aluguel de bens no Brasil não paga nem ICMS nem ISS, com decisão já transitada em julgado, porque eles chegaram à conclusão que não era nem mercadoria nem serviço. Tá certo? Portanto, o nosso sistema foge completamente. Segundo característica negativa do nosso sistema tributário brasileiro, um bom IVA ele é totalmente não cumulativo, ou seja, tudo aquilo que foi pago de imposto nas etapas anteriores do processo de produção e comercialização é recuperado na forma de crédito. No Brasil tem uma série de incidências cumulativas, como, por exemplo, o ISS, que é um imposto puramente cumulativo, um imposto sobre serviço que você paga sobre faturamento, não dá crédito para ninguém, e muitas falhas no sistema de recuperação de créditos dos nossos tributos não cumulativos, como é o caso do ICMS e do PIS/COFINS não cumulativo. Terceira característica, um bom IVA é o mais homogêneo possível. No Brasil, nós temos um sistema que, de fato, só tem exceção, não tem regra. A gente tem uma quantidade absolutamente monumental de alíquotas efetivas, benefícios fiscais e regimes especiais. Então, assim, coisas absolutamente inacreditáveis, tipo alíquota de perfume é 42%, de água de colônia é 12%. O ICMS, cada estado tem várias alíquotas, e mais que várias alíquotas,
todos os estados têm sistemas de redução de base de cálculo que, na verdade, multiplicam ainda mais a quantidade de alíquotas efetivas. Uma quantidade monumental de benefícios fiscais em todos os tributos, no IPI, no PIS, no COFINS, no ICMS, no ISS, alguns mais conhecidos, como os da guerra fiscal, outros menos. Nós estamos falando aqui nos tributos gerais sobre bens e serviços, provavelmente algo da ordem de 3% do PIB de benefícios fiscais, tirando o Simples, nesses tributos. E, finalmente, uma quantidade enorme de regimes especiais. Regime especial é uma forma diferente de cobrar um imposto, só que no Brasil muitas vezes é usado como um benefício fiscal de fato. E, por fim, o bom IVA é cobrado no destino. No Brasil, tanto o ICMS quanto o ISS são cobrados dominantemente na origem. Consequências disso, a guerra fiscal entre os estados, que só existe porque o imposto é cobrado na origem, ou seja, o estado A dá um benefício e dá o crédito para o adquirente que está no estado B, como se tivesse cobrado o imposto integralmente no estado A. Ou seja, o estado A dá o benefício e o estado B paga a conta. E isso acontece por causa da tributação da origem que existe no Brasil e forte distorções competitivas, de competitividade internacional do país. Eu vou dar só um exemplo. Se você tem uma empresa exportadora que está no estado A, que compra insumos no estado B, o estado B tributa os insumos, e se a empresa exportadora vende 100% da produção para o exterior, ela vende com alíquota zero, e o estado A teria que devolver para essa empresa o imposto que foi cobrado pelo estado B. Obviamente, o estado cria um monte de resistência a devolver o saldo credor dessa empresa, porque ele não recolheu esse imposto. Então, isso gera um viés anti-exportação, um viés anti-competitividade da produção nacional. Bom, quais são as consequências do ponto de vista econômico dessas distorções? Primeiro, a complexidade do sistema tributário brasileiro, como eu disse, só tem exceção, na prática não tem regra, faz com que o custo de compliance, ou seja, o custo burocrático de pagar imposto, seja no Brasil o mais alto do mundo. E o problema está claramente concentrado nos tributos indiretos sobre bens e serviços. E isso claramente tem efeitos econômicos, que é trabalho improdutivo alocado em cumprir burocracia. Segunda característica, um grau altíssimo de litigiosidade. Tem um estudo que foi divulgado recentemente que mostra que todas as matérias em litígio tributário, na esfera federal, estadual, municipal, na esfera administrativa e judicial, chega a 73% do PIB. Nesse valor deve ter algo perto de 30% de crédito podre, mas ainda assim sobra os 40% do PIB, que são litígios de fato tributários que tem hoje no Brasil. E, obviamente, aqui, de novo, temos a consequência do custo da litigiosidade, com advogado, etc. e tal, não só para o contribuinte, mas para o setor público também. Às vezes pergunto por que o nosso judiciário é inchado. Certamente o nosso sistema tributário tem muito a ver com o inchaço do judiciário no Brasil. E, segundo, tem o problema de... gera uma situação de insegurança jurídica que claramente tem impacto negativo sobre o investimento. Tem empresas que têm mais de 50% do patrimônio líquido em litígio tributário. Tá certo? Quer dizer, qual o risco que essa empresa está correndo em função de uma matéria tributária, coisas que não existe no mundo nada parecido com esse grau de litígio que nós temos no Brasil. Bom, outras consequências negativas, o aumento do custo das exportações e dos investimentos. Como eu disse, um bom IVA desonera completamente exportação e investimento. Aqui no Brasil, por vários motivos, nós tributamos exportações, tributamos investimentos. Um desses motivos é a acumulatividade, razões óbvias, quer dizer, tem tributos que são pagos ao longo da cadeia e não são recuperados, e, portanto, mesmo que eu formalmente desonere a etapa final de exportação ou o investimento, no fundo, eu não desonerei completamente tudo que foi recolhido ao longo da cadeia, mas temos também outros problemas. No caso dos investimentos, por exemplo, no caso do ICMS, se você compra uma máquina, um bem de capital, você recupera o crédito em 48 meses, sem correção. Você não recupera o crédito imediatamente. No caso das exportações, o problema é ainda mais sério, porque se um exportador acumula um saldo credor, no Brasil é um inferno para ele conseguir recuperar esse saldo credor. Pode demorar anos, o Estado começa a fazer chantagem ou faz leilão para poder devolver o dinheiro que pertence ao exportador. De fato, não pertence ao poder público, pertence ao exportador. É um inferno recuperar saldo credor no Brasil.
não só estão moderando a exportação, mas eu conheço casos de empresas que limitam o volume de exportação para não acumular saldo credor no Brasil. Ela deixa de exportar o que ela poderia exportar por conta de distorções no sistema tributário. Temos grandes tensões federativas que resultam da guerra fiscal, um sistema fratricida, um federalismo fratricida, em que Estado disputa com Estado, Estado disputa com município, município disputa com município e a União disputa com todo mundo. E, finalmente, temos aquele que, na verdade, é o principal problema, que são distorções alocativas e competitivas que resultam no nosso sistema tributário. Aqui nós estamos entre economistas, então acho que vai ser fácil de explicar. O fato é o seguinte, você no Brasil não aloca trabalho em capital naquilo que é mais eficiente. Você aloca trabalho em capital no setor ou na região ou na forma de organização, tipo internalizar a produção ou terceirizar, onde você economiza tributo. E isso acaba tendo um efeito muito negativo sobre a produtividade do país. Sei lá, dar 2 exemplos aqui muito rápidos. Primeiro, no Brasil, por conta de razões tributárias, é muito mais barato construir prédio de concreto armado do que prédio com estrutura pré-fabricada. Porque o prédio de concreto armado, você adiciona valor no canteiro de obras e paga PIS/COFINS cumulativo, 3,65%, e ISS, no máximo 5%, sobre o valor adicionado. Se você faz uma estrutura pré-fabricada, você agrega valor na indústria e esse valor adicionado é tributado pelo ICMS, sei lá, uma estrutura metálica aqui em São Paulo é 12%, e paga PIS/COFINS não cumulativo, que é 9,25%. Então, no fundo, nós estamos falando assim, ainda que a construção de imóveis com estruturas pré-fabricadas seja mais eficiente e a construção de imóveis em concreto armado, ou seja, com a mesma quantidade de trabalhadores e capital, eu conseguiria construir mais imóveis com estruturas pré-fabricadas do que com concreto armado. Na prática, o sistema tributário brasileiro me induz a fazer menos imóveis com concreto armado do que eu poderia fazer, porque é mais barato do ponto de vista tributário. Isso é só um exemplo, mas assim, tem generalizado esse problema na economia. No Brasil, a gente investe no setor errado, no lugar errado, da forma errada, ou seja, às vezes eu internalizo uma produção em que o terceiro é mais eficiente que eu, por conta dessas distorções do sistema tributário, e temos também distorções competitivas internas relevantes. Quer dizer, muitas vezes, para uma empresa, é mais importante ter um bom benefício fiscal do que ser mais eficiente que o seu competidor. Então, obviamente, isso tudo tem um efeito extremamente negativo sobre o potencial de crescimento do país. Bom, na verdade, todos esses problemas que eu mencionei seriam resolvidos se a gente adotasse o melhor padrão internacional de tributação do consumo, ou seja, se a gente adotasse um bom imposto sobre o valor adicionado. É fácil fazer essa mudança? Não, porque nós estamos falando de tributos federais, estaduais e municipais e estamos partindo de uma situação em que o grau de distorção setorial e mesmo entre empresas decorrente do atual regime de tributação é absolutamente monumental. Então, para você equacionar a reforma tributária, tem questões federativas a serem equacionadas, e parte delas tem a ver com a distribuição da receita. Se eu migrar para a tributação pelo destino, tem estados e municípios que ganham, outros que perdem. Em alguns casos, podem ser relevantes essas perdas. Tem problemas de autonomia federativa, porque os estados ainda, apesar de ser extremamente ineficiente, a guerra fiscal ainda é vista como uma forma de políticas do momento regional. Temos problemas de desigualdades regionais, de incentivos, que eles usam isso. Tem várias questões para serem resolvidas. E, do ponto de vista setorial, temos problemas de mudança de preços relativos, alguns setores aumentar o preço relativo, outros vai cair, e temos problemas em função de investimentos já realizados. Se você faz uma transição muito rápida do sistema tributário atual para um sistema neutro, tem empresas que fizeram investimentos com base em benefícios fiscais que vão deixar de existir, ou em distorções do sistema tributário que vão deixar de existir, que podem se tornar não competitivas. Elas vão ter que vender, ou não conseguem vender, ou tem que vender com uma margem muito baixa para poder ser competitivas, e no fundo elas têm uma perda de capital. Então, os investimentos foram feitos em cima do sistema tributário totalmente distorcido. Se você fizer uma mudança muito rápido, quem fez esse investimento pode ter uma perda de capital. E, portanto, esse é um ponto importante a ser considerado no desenho de uma solução para esse imbróglio que nós temos na tributação de bens e serviços no Brasil. Bom,
partindo disso, o que é, então, a ideia da proposta de emenda constitucional 45, a PEC 45? A PEC 45, na verdade, a ideia, o objetivo dela é tentar migrar para o melhor padrão internacional de tributação do consumo de bens e serviços, tentando minimizar o máximo possível as resistências federativas e as resistências setoriais. Essa é a ideia básica, tá certo? Bom, e qual é o objetivo, então? O objetivo é substituir os 5 tributos gerais que nós temos hoje sobre bens e serviços, PIS, COFINS, IPI federais, o ICMS estadual e ISS municipal, por um único imposto sobre bens e serviços, o IBS. O IBS é um IVA, é um imposto sobre valor adicionado, chama IBS, porque os IVAs modernos chamam Goods and Services Tax. Então, quando você fala que no país tem um Goods and Services Tax, as pessoas já sabem que é um VAT moderno, tá certo? Bom, características são todas aquelas que eu falei de um IVA, base ampla de bens e serviços, pega toda a forma de atividade econômica, uma alíquota uniforme, uma única alíquota para todos os bens e serviços, sem diferenciação, que incide sobre o preço sem imposto. Isso é uma jabuticaba total no Brasil, de que o imposto incide sobre o preço com imposto. Tributação no destino, ou seja, nas operações entre estados, a parcela estadual pertence ao estado de destino, a parcela municipal pertence ao município de destino, e a perda do poder de fazer políticas de desenvolvimento através da concessão de benefícios fiscais, que existe hoje na greve fiscal, seria suprido pela criação de um fundo de desenvolvimento regional, recursos orçamentários para poder fazer a política de desenvolvimento regional. Depois a gente pode falar um pouco sobre isso. Na prática, esse tipo de política de desenvolvimento regional é muito mais eficiente do que fazer política de desenvolvimento regional com concessão de benefícios fiscais. Crédito amplo, ou seja, tudo aquilo que é utilizado na atividade produtiva dá crédito. Ressarcimento ágil de crédito, a proposta é que no máximo 60 dias, caso um exportador, por exemplo, acumule um saldo credor, seja devolvido para ele. Desoneração total de exportações, alíquota zero na exportação, e desoneração de investimentos, seja via alíquota zero, seja via o mais provável, tributando e devolvendo imediatamente o imposto incidente na compra do bem de capital. Além disso, se propõe fazer um imposto seletivo, criar um imposto seletivo incidente sobre externalidades, bens e serviços que geram externalidades negativas. Então, a ideia aqui é tributar fumo, bebida alcoólica e, muito provavelmente, também combustíveis fósseis, extinguindo a CID de combustíveis, tentando aproximar mais esse imposto de um bom imposto sobre carbono do que o modelo da CID hoje, que na verdade é usado com outras finalidades, mais como instrumento de controle de preço de combustíveis. Bom, ponto importante é que esse IBS, que substitui tributos federais, estaduais e municipais, a proposta é que a arrecadação do imposto seja centralizada. Ou seja, para o contribuinte é um único imposto. Então, se eu tenho uma empresa que tem, por exemplo, o mesmo CNPJ, mas tem estabelecimento no Brasil inteiro, ela vai recolher uma guia por mês. Ela soma o saldo de débito e crédito do IBS de todos os estabelecimentos, recolhe uma única guia por mês, e a gestão do imposto seria compartilhada entre União, Estados e municípios através de uma agência tributária nacional, cuja gestão é compartilhada pelos 3 entes. Depois, se vocês quiserem, eu posso explicar um pouco melhor como é que seria o modelo de governança dessa agência tributária nacional. Bom, como é que seria a transição para esse novo imposto? Isso é um ponto importante. A proposta é substituir os tributos atuais em 10 anos. Ou seja, a proposta teria um período inicial de 2 anos, que nós chamamos de um período de teste, no qual o IBS, o novo imposto, seria cobrado com uma alíquota de 1%, e essa receita seria deduzida do que cada empresa deve de COFINS, ou seja, não mexe com os estados e municípios nesse período de teste. E esse período de teste é para conhecer o potencial de arrecadação do novo imposto, e, inclusive, já avaliar como é que seria a distribuição da receita pelo destino. A partir daí, teria uma transição propriamente dita em 8 anos, em que as alíquotas dos tributos atuais seriam progressivamente reduzidas, 1/8 ao ano, quer dizer, seria 7/8 da alíquota que está na legislação no primeiro ano, 6/8 no segundo, e eles seriam extintos no último ano da transição, e a alíquota do IBS seria progressivamente elevada, e este modelo permite, na verdade, você manter a carga tributária totalmente constante. Porque depois desse período de teste, a gente já sabe qual é o potencial de arrecadação do IBS e, portanto, você consegue fazer essa transição compensando via aumento de alíquota de IBS exatamente aquilo que você está
perdendo de receita dos tributos atuais. A distribuição da receita entre os estados e municípios, partindo da distribuição atual para a distribuição plena pelo destino, seria feito num prazo extremamente longo, de 50 anos. É um período muito longo para poder fazer essa compensação, porque isso não tem nenhuma importância para o contribuinte, não tem nenhuma importância do ponto de vista da qualidade do sistema tributário, é só para que o efeito sobre as finanças estaduais e municipais seja muito diluído no tempo. Como eu falei, tem ganhadores e perdedores em termos relativos, e isso é uma forma de mitigar essa resistência. E, por fim, a última característica importante no modelo, tem várias outras, que são detalhes, é que a proposta é que os entes federados tenham autonomia na gestão da alíquota do imposto. A alíquota do imposto é uma só para todos os bens e serviços, mas a gente vai manter a autonomia dos entes de fixar a alíquota. Como é que funciona esse modelo? Basicamente, durante a transição, a gente vai calculando uma alíquota de referência, que é aquela que repõe a receita dos tributos atuais. Então, vai ter uma alíquota de referência federal, uma estadual, uma municipal, que são adotadas automaticamente. Ou seja, a alíquota de referência estadual é aquela que repõe a receita do ICMS do conjunto dos estados. Essa alíquota de referência é adotada automaticamente, o que significa que o default é que é uma alíquota só no Brasil inteiro, que é aquela que mantém a carga tributária. Agora, se a União, o Estado ou o município quiser, ele pode subir sua alíquota ou baixar sua alíquota em relação à alíquota de referência. Tá certo? Este modelo preserva a autonomia dos entes na gestão da sua arrecadação, que é importante no modelo federativo, mas ele também é um modelo extremamente transparente. Aquilo que o consumidor vê como alíquota do imposto, quando ele está pagando o imposto, é exatamente a soma do que foi cobrado ao longo da cadeia de produção e comercialização. Se o Estado aumenta a alíquota em 1%, todos os preços ao consumidor aumentam 1%. Portanto, ele vai melhorar muito a qualidade do debate político sobre o financiamento do Estado e o que o Estado devolve para os cidadãos. Eu acho que esse é um ponto bastante importante, porque essa transparência ajuda muito, e o consumidor é o eleitor. Ou seja, se você conseguir explicar que você quer subir a alíquota, vamos dizer, em 0,5% para poder fazer uma boa política de segurança pública, ótimo. Se os eleitores, consumidores do Estado estiverem de acordo, ótimo. Se eles não estiverem de acordo, você não se reelege. Bom, tem alguns pontos de discussão, eu vou tratar só de alguns, não de todos, porque alguns são mais específicos. O primeiro, por que a reforma tributária é importante? E aqui é um ponto extremamente importante. Ela é importante porque o impacto dela sobre o crescimento é enorme. Tem um estudo que foi divulgado há uns 2 meses atrás, do Braulio Borges, que estima que a aprovação da PEC 45 levaria ao aumento do PIB potencial do Brasil de 20 pontos percentuais em 15 anos, considerados só os efeitos diretos. Esse aumento chegaria a 33 pontos percentuais, considerados também os efeitos indiretos. Eu botei o prazo de 15 anos, porque o grosso dos efeitos aparece em 15 anos. A partir daí tem um efeito residual, mas o grosso dos efeitos é muito forte até 15 anos. Esse impacto positivo sobre o crescimento resulta de vários fatores, exatamente da correção daquelas distorções que eu falei antes. Uma enorme redução do custo de compliance e do contencioso tributário. Segundo, a redução do custo de investimentos das exportações. O sistema tributário atual tributa, investimento, tributo e exportação. Só para vocês terem uma ideia, tem um outro trabalho que a gente está fazendo, em paralelo esse, a partir da matriz insumo-produto, e que ele está mostrando que a taxa de investimento no Brasil poderia subir em 16%, só com o efeito da mudança de preços relativos que resulta da PEC 45. Tá? Ou seja, falando assim, em vez de ser 20% a taxa de investimento, seria um pouco mais de 23% por conta da aprovação da reforma tributária. E, obviamente, a correção de todas aquelas distorções alocativas e competitivas, levando a economia a se organizar de uma forma mais eficiente. Na hora que você considera que você soma todos esses efeitos, o impacto sobre o potencial de crescimento, tanto sobre a produtividade total dos fatores, como sobre o estoque de capital via maior investimento, é um impacto muito grande, e o estudo do Braulio Borges, na verdade, mostra isso de forma muito clara. Também, como eu falei, tem maior transparência e ainda reduz bastante as tensões federativas que resultam hoje da tributação da origem. Isso daqui é a projeção do Braulio
para os impactos diretos da reforma tributária. O que é interessante é que ele não é tão forte nos primeiros anos. Tá? Aqui a ideia é que fosse aprovado em 2020, 2021 fosse um período de transição, em que um ano antes de começar a cobrar, e começaria a cobrar o imposto naquele período, naquele fase de teste, em 2022. Então, 2022, 2023 seria o período de teste, mas ainda assim, até 2 anos depois, o impacto ainda é relativamente pequeno. A partir do 6º ano, a partir da aprovação da reforma, e principalmente a partir do 7º, aí o efeito começa a ser bem mais forte. Nós estamos falando a partir do 7º ano, um aumento do PIB potencial, que pode, durante alguns anos, principalmente até o 15º ano, ser superior a 1 ponto percentual, em alguns casos podendo chegar a 2 pontos percentuais a mais de crescimento do PIB em relação àquilo que o país cresceria sem a reforma tributária. Então, não é um impacto de curto prazo, é um impacto que demora alguns anos para aparecer, mas quando ele aparece, ele é muito, muito, muito forte. Tá certo? Além dos impactos diretos, o Braulio estimou os impactos indiretos, que resultam basicamente do efeito da reforma tributária sobre a solvência fiscal do país. Porque ele fez, nesse mesmo trabalho, ele estimou qual seria a trajetória da dívida pública brasileira, da dívida bruta, com e sem a reforma tributária. Então, ele fez um cenário de referência, que é um cenário, já considerando os efeitos da pandemia, um cenário em que você não aprova a reforma tributária, mas mantém o teto dos gastos federais. Então, ele simulou que você manteria o teto dos gastos até 2036. E até 2026 você manteria o teto atual, que é só o crescimento da despesa pela inflação. E a partir de 2027, você daria uma flexibilização minúscula no teto, que seria acrescentar também o aumento da população do país em cada ano. Como a população hoje está crescendo em 0,7%, 0,8% ao ano, nós estamos falando de 2027 a 2036, sem inflação, mais 0,7%, 0,8% ao ano, seja uma regra fiscal duríssima até 2036. Neste cenário, ele estimou que a dívida pública brasileira, sem a reforma tributária, ficaria oscilando em torno de 100% do PIB. Subindo um pouquinho, caindo um pouquinho, mas oscilando em torno de 100% do PIB. Com a reforma tributária, em função do impacto positivo sobre o crescimento, que afeta tanto o resultado primário do governo, supondo que você mantenha a mesma regra de despesa, tá? Como afeta o denominador, a relação dívida pública-PIB cairia para perto de 30% do PIB em 2036. Ou seja, isto, na verdade, ele incorporou o efeito dessa trajetória da dívida pública, tem um impacto positivo sobre juros de longo prazo, que acaba afetando também a taxa de investimento, e isso gera esses efeitos indiretos que foram estimados para o Braulio, que não são os efeitos diretos da reforma, mas basicamente efeitos da melhoria da solvência do setor público em função da aprovação da reforma tributária. É interessante aqui notar que essa trajetória da dívida pública, lógico que não faz muito sentido falar a dívida pública vai cair para 30% do PIB, a gente não precisa disso. Mas, no fundo, o que a gente está falando é que a reforma tributária pode ser a diferença entre ter espaço para poder fazer política fiscal ou não poder fazer política fiscal. No fundo, é isso. Você vai ter espaço fiscal, não nos primeiros anos, mas a partir de alguns anos, em função do maior crescimento, você começa a ter espaço fiscal, seja para ampliar gastos, seja até para reduzir a carga tributária. É uma decisão política que pode ser tomada, mas que só existe se você tiver o maior potencial de crescimento do país. Na ausência do maior crescimento, não tem espaço para fazer política fiscal, nem para reduzir carga tributária, nem para aumentar a despesa. Basicamente, isso. Oi, eu vou parar aqui agora. Conclusão? Oi? Podia caminhando para a conclusão para a gente. Não, eu vou concluir aqui. Então, o meu ponto final é exatamente esse. O ponto final a reforma tributária, a razão de fazer a reforma tributária é o impacto que ela tem sobre o crescimento. E o impacto sobre o crescimento é uma variável fundamental para você discutir os impactos da reforma, não só para a economia como um todo, mas também os seus efeitos setoriais e os seus efeitos federativos. Então, não dá para falar assim, não dá para tratar a reforma tributária como um jogo de soma zero, em que o que um ganha, o outro perde. Essa equação politicamente não fecha. Não tem como.
Se você entender que ele é um jogo de soma positiva, no agregado todos ganham, isso ajuda muito a equacionar tanto as questões federativas que surgem no debate da reforma tributária, como a resistência de alguns setores, que é um tema que a gente pode tratar depois aqui na nossa conversa. Então, acho que isso é a apresentação inicial para dar uma base aqui para a discussão. Depois podemos seguir, responder qualquer questão que aparecer aí, eu estou à disposição para responder. Odilon, você me dá 15 segundos? Posso? Odilon? Odilon, você do seu está no microfone. mudo, Odilon. Odilon, você me concede 15 segundos, rapidamente? Tudo bem. É que hoje que nós estamos no mês do economista e tantas estudantes, especialmente aqui presentes, eu não quero deixar de mencionar que está entre nós aqui a professora Peggy Bessac, que foi a segunda e última vice-presidente do Corecon em 2002. A primeira foi a professora Maria Tereza Aldi, e hoje a presença da mulher como economista é muito forte. Então, não podia deixar de dizer que a professora Peggy está entre nós aqui. Obrigado, viu, Odilon? Deu. Pipe, parabéns, excelente a sua exposição. E eu acho que ela é muito boa porque você coloca os princípios de uma boa tributação, faz um diagnóstico da situação brasileira, o teu projeto, tá? Que o Baleia Rossi, deputado federal, que está encaminhando esse projeto na Câmara Federal, e mostra a repercussão que ela vai ter na economia brasileira, além de você reconhecer aí no início, né, todos os problemas que tem, não só da forma de tributar, como dos problemas que você não tributa corretamente em vários setores da economia. E antes de passar para as perguntas, eu queria cumprimentar a professora Simone, que é a chefe do departamento da Faculdade Oswaldo Cruz, que eu dou aula, tem vários alunos que estão acompanhando, e a PEG, que é minha colega lá na FAAP, que eu também ia citá-la, viu, Pedro, que foi colega nosso do Conselho Regional de Economia. Então, eu vou fazer as perguntas aqui e você vai respondendo, tudo bem? Então, vamos lá. Tem uma primeira pergunta aqui da Graça Aparecida. Eu gostaria de saber a opinião do palestrante sobre a proposta de tributação em 12% sobre os livros, nesta nova proposta de reforma tributária, que é que foi feita pelo governo. Então, essa é uma primeira pergunta, a Pi. Bom, vamos lá. Obviamente, a ideia de que livro tem externalidades positivas, é um bem meritório, pode discutir, posso ter tributação diferente sobre livro. Por outro lado, não necessariamente a melhor forma de resolver isso é simplesmente baixar a alíquota, por vários motivos. Primeiro motivo, quem consome livro são principalmente pessoas de renda mais alta. Pessoas de renda mais... Só para vocês terem uma ideia, só feito um amigo meu fez uma conta rapidinha aqui e chegou à conclusão que 70% da despesa com livro no Brasil, exceto o livro didático, são de pessoas, famílias que têm renda familiar maior que R$15 mil por mês no Brasil. Só 30% são para as famílias que têm renda menor que R$15 mil. Por que não, então, em vez... E tem um problema mais. Na hora que você estabelece alíquotas diferenciadas, você tem abrir uma porteira para qual, tudo bem, passar o livro não seria problema nenhum. Está ótimo, nenhum problema do meu ponto de vista, mas na hora que você abrir essa porteira, a pressão para ver outros bois para passarem é absolutamente monumental. Então, aqui tem várias questões. Vamos lá. Primeiro, é só falar uma coisa. Na PEC 45 não tem... Como o livro tem imunidade constitucional, mas imunidade aplica só a imposto e não a contribuição, na PEC 45 a imunidade dos livros está preservada. Tá? Só deixar isso claro desde o começo. Então, a nossa proposta de reforma tributária não aumenta a tributação de livro. Para deixar isso não acontece. Mas mesmo na proposta do governo, eu acho que a gente deveria pensar, será que a melhor forma de tratar seria simplesmente baixar a alíquota, por mais meritório que seja, ou não seria melhor fazer um sistema, porque todo o modelo que a gente está montando, ele vai ser estruturado para você poder devolver para as famílias o imposto incidente no seu consumo, para aquilo que você queira fazer política pública. Então, tem uma parte da proposta que é devolver para as famílias de baixa renda o imposto incidente no seu consumo com um teto, em vez de fazer desoneração de cesta básica, porque é mais barato e mais eficiente do que desonerar a cesta básica. Por que não usar o mesmo critério para livro? Você pode, por exemplo, devolver para as famílias. Obviamente, a gente precisa ter um bom cadastro de conhecer a renda de todas as famílias brasileiras,
mas a pandemia agora já deixou claro que a gente vai ter que fazer isso. Entre a aprovação da PEC e o começo da cobrança do imposto, no mínimo 1 ano e meio, 2, dá para tentar montar isso. Por que não devolver o imposto incidente total, 100% do imposto incidente sobre o livro, para as famílias de classe média, mais pobres, e as famílias mais ricas, que são a maior parte de nós aqui, pagar o imposto? É uma dúvida. Agora, na PEC 45 não tem a tributação do livro, não. Tá? Eu só estou dizendo que a gente precisa ter um pouquinho de racionalidade. Eu sou totalmente a favor do livro como bem meritório. Não tenho nada contra. Só estou perguntando se menor alíquota é a melhor solução ou não. No caso do PEC 45 é mais fácil porque a gente não está mexendo em imunidade constitucional, já está na Constituição, então tudo bem. Bom, tem uma outra pergunta do Fauzi, que tem acompanhado a gente, aí feito perguntas muito importantes, que é a seguinte: a implementação de um modelo de isenção de tributos para estrangeiros em compras de balcão, entre aspas, né, mediante a apresentação do passaporte, atrairia os nossos vizinhos que se dirigem a Miami para comprar tudo que temos ali na rua Santa Ifigênia, e que hoje custa 40% mais devido a tributos sobre a base de consumo. É isso aí? O que você acha disso? Tá, bom, na verdade esse é um tema que a gente não pensou ainda, se ficaria para regulamentação. Pode-se até pensar nesse modelo de devolução para estrangeiro de compras do imposto incidente sobre compras feitas no Brasil. Tem alguma burocracia, mas vários países já fazem. Eu só não acho que as pessoas vão começar a vir no Brasil por causa disso, não. Tem outros motivos que fazem com que o preço, mesmo sem imposto, em Miami seja menor que no Brasil, tá certo? Não é só o imposto, não. Inclusive, porque em Miami a gente paga imposto, tá? Paga um sales tax pequenininho, mas paga e não recupera quando você está saindo. Se você quiser ir para os Estados Unidos fazer compra sem pagar imposto, vai para Oregon. Oregon eles não cobram, não tem sales tax, mas em Miami tem. Então, pode ser pensado, mas eu não acredito que vai fazer muita diferença, não. Tá? Não acho que a gente vai atrair argentino e uruguaio para vir comprar no Brasil, não. Eles vão continuar indo para Miami. Bem, tem uma pergunta do Haroldo. O Haroldo é do Conselho Regional. Eu e ele estamos coordenando esse trabalho aí que a gente chama Economia em Debate, que já tem, desde que faz já uns 2, 3 meses. E que esse mês a gente fez especialmente pelo mês do economista. A pergunta do Haroldo é a seguinte. Bom, primeiro ele te cumprimenta. E depois é o seguinte: uma crítica à PEC 45 está no período de transição. Como equalizar isso e como convergir a PEC 110 e a 45 para aproveitar as boas sugestões de ambas? Tá. Bom, eu vou responder primeiro a primeira parte, depois a segunda. Existe sim um potencial de convergência da PEC 45 a 110. Tem algumas diferenças entre a PEC 45, que é a da Câmara, e a 110, que é a do Senado, que são de escopo. Então, a PEC 110 tem um escopo maior. Então, por exemplo, ela propõe incluir dentro da base do IBS também o IOF, o CID de combustíveis e o salário e educação, que é um imposto que incide sobre folha. Vamos lá, o problema aqui é muito de... CID de combustíveis, provavelmente sim, dá para convergir, principalmente se criar um imposto seletivo também sobre combustíveis. No caso dos outros, IOF e salário e educação, é um problema de alíquota. Eu não gosto do IOF, acho um tributo absolutamente distorsivo, mas o problema é tomar cuidado. Quer dizer, na hora que você está trazendo mais receita para dentro do IBS, a alíquota, que nós estamos já estimando, vai ser de 25% sobre o preço sem imposto, que é 20% do preço com imposto, mas que já é uma das alíquotas mais altas do mundo, vai ter que ficar ainda mais alta. Então, é uma decisão política de falar, olha, vale a pena extinguir esse tributo e ter uma alíquota mais alta ou não, mas desse ponto de vista de escopo, tem muito potencial de convergência. Tem outras coisas como a PEC 110 propõe tributar IPVA sobre jato e lancha, que tem uma decisão completamente estapafúrdia do Supremo Tribunal Federal, e decidiu que IPVA só incidia sobre ao veículo automotor com roda, mas não o veículo que anda na água ou que voa, entendeu? Que não tem nenhuma lógica dentro desse. Então, bota lá, isso obviamente, claramente é possível. Então, do ponto de vista de escopo, acho que tem um potencial grande de convergência. Tem uma diferença de estrutura que é muito relevante, e essa eu acho mais difícil ter convergência, que é a PEC 110 prevê múltiplas alíquotas e não prevê a possibilidade de que os entes da federação possam mudar a sua alíquota. Então, ela enrijece completamente o lado da receita dos entes da federação, principalmente de estados em que o ICMS é disparado o principal tributo, e o ICMS também é, de longe, a principal parte da receita do IBS, e isso, para mim, é um problema, e ela permite que tenha múltiplas alíquotas.
E aí foge desse padrão do que é um bom IVA, que é uma alíquota só para tudo. E mais, ela permite na construção múltiplas alíquotas, mas deixa isso para ser regulamentado na lei complementar. Se isso sair assim de forma aberta, a discussão da lei complementar vai ser um leilão de quem se encaixa em alíquota mais baixa, lembrando que para manter a arrecadação, se alguém tiver alíquota mais baixa, os outros todos vão ter que ter alíquota mais alta. Tá certo? E isso, na verdade, eu acho que é um problema. Aí sim, eu acho que tem uma divergência mais difícil de conciliar. O resto são diferenças de redação, aí são coisas que podem ser ajustadas. Do ponto de vista da questão do prazo de transição, a outra diferença é no prazo de transição. O da PEC 45 é 10 anos, como eu falei, 2 de teste e 8 de transição. A PEC 110 é metade. É 2 de teste mais 4 de transição. Qual o problema por que é importante ter um período longo de transição? Por aquilo que eu falei no começo. Se você fizer uma mudança muito rápida no sistema tributário, você tem tanto efeito de mudança de preço relativo muito rápidas, que podem ser traumáticas para alguns setores, como principalmente você pode ter perda de capital de empresas que fizeram investimentos em cima do sistema tributário atual. Tá certo? Então, a ideia da transição de 10 anos da PEC 45 não é por acaso. Ela foi montada, ela foi colocada para dar segurança jurídica para quem fez investimento em cima do sistema tributário atual. Todos os benefícios fiscais atuais vão caindo ao longo desses 8 anos de transição. Eles vão deixando de existir ao longo desses 8 anos de transição depois do período de teste. E vão sendo reduzidos proporcionalmente. Nós estamos falando em acabar com 3% do PIB de benefícios fiscais sem aumentar a carga tributária. Hein? Isso é um ponto importante. Se você elimina os benefícios fiscais mantendo os tributos atuais, você aumenta a carga tributária, por definição. Eu vou arrecadar aquilo que eu não estou arrecadando. No modelo que nós estamos propondo, a gente elimina 3% do PIB de benefícios fiscais sem aumentar a carga tributária. Mas isso sim tem um efeito sim sobre a competitividade de empresas que fizeram investimentos em cima do sistema tributário atual. Então, a ideia é dar segurança jurídica para essas empresas. Pode ser um pouco mais curto? Pode ser muito mais curto? Acho que não. Acho que seria um erro fazer isso, inclusive ia gerar uma reação contra a reforma tributária. Tá? Eu acho que não seria interessante de acontecer. A outra pergunta do Daniel Silva, cumprimenta você pela palestra, e aí ele coloca o seguinte: como você nos disse, a PEC 45 tem características mais qualitativas do que quantitativas e visa melhorar tanto a qualidade da arrecadação quanto a progressividade do sistema através disso. E aí que ele coloca: mas você não acha que em um cenário de reforma tributária, além de corrigir as distorções e melhorar o sistema, seria um momento para mexer nas alíquotas de tal maneira que o sistema se torne mais progressivo? Exemplo, ajustar as alíquotas do imposto de renda? Bom, vamos lá. Primeiro, a PEC 45, como eu falei, o objetivo fundamental dela é aumentar o potencial de crescimento. Ela tem um efeito positivo distributivo, sim, que vem de 2 motivos. Um deles é que, por incrível que pareça, o nosso sistema de tributação do consumo hoje ele é regressivo como proporção do consumo. Não estou nem falando como proporção da renda. Por definição, quando você tem um tributo sobre consumo, ele é regressivo, porque pobre consome mais do que rico. Mas no Brasil, além disso, a gente tributa menos o consumo do rico do que o consumo do pobre. Por quê? Porque a gente tributa menos serviço que mercadoria. E quem consome serviço são os ricos e quem consome mercadoria são os pobres. Então, para vocês terem uma ideia, pegar a última POF, pegar a primeira faixa de renda até 2 salários mínimos, 9% do consumo tributável é serviço, tirando telecomunicações, que já é super tributado hoje. Tá? Nas famílias ricas, acima de 25 salários mínimos de renda mensal, 31% do consumo tributável é serviço. Então, quando você tributa menos serviço que mercadoria, você está adotando uma política regressiva. Tem um trabalho feito pelo Sérgio Gobetti e o Rodrigo Urair, do IPEA, que eles mostram que a mera adoção de uma alíquota uniforme no IBS já melhora, já reduz, na verdade, elimina essa regressividade na tributação do consumo, então já teria um efeito positivo. Além disso, tem esse sistema que eu falei para vocês, que está na PEC 45, embora a calibragem dele vá ficar depois para a legislação complementar, que é um sistema de devolução do imposto para as famílias mais pobres. A gente fez um exemplo, vai depender de novo da calibragem, mas se a gente pegar como público-alvo quem estava no cadastro único antes da pandemia, porque eu não sei como é que está o cadastro único hoje, que dava mais ou menos 35% da população brasileira, e devolvesse para eles o imposto incidente no seu consumo, com um teto
que seria o perfil padrão de consumo dos 20% mais pobres, na verdade, o efeito disso é para os 10% mais pobres, o efeito é maior do que a desoneração completa da cesta básica, sendo que hoje a gente já tem uns 12, 13% de tributação sobre a cesta básica, mesmo com toda a desoneração. E, na verdade, então, teria um efeito tipo de aumentar a renda disponível em cerca de 5% para as famílias mais pobres do Brasil. Só esse modelo aí que nós estamos falando. Agora, a agenda de progressividade na área tributária, o IVA, o IBS, não é um bom imposto para fazer política de progressividade. Tá? Ele é um imposto para arrecadar, para financiar a política pública. E aqui é importante, quando você vai olhar a progressividade e a regressividade, tem que olhar a tributação e o gasto junto. Tá? Só para dar um exemplo, supõe um país que não tem IVA. E, de repente, você cria um IVA, que é regressivo, e usa 100% da receita para financiar a educação pública, saúde pública e programa de transferência de renda. O efeito final da criação do imposto e do gasto que ele financiou é positivo do ponto de vista distributivo, não é negativo. Embora o imposto em si sozinho seja regressivo. Tá certo? Então, precisa olhar os dois juntos. E o IVA, na verdade, é um imposto para arrecadar. Não é um imposto para fazer política pública. A grande questão da progressividade está no imposto de renda. Acho que aí sim nós temos um enorme desafio. Eu não sei se eu entro aqui em detalhe ou não, Odilon. Você falar um pouquinho de distorção de... Não, pode. Fica à vontade, por favor. Tá bom. Eu vou tentar explicar um pouquinho o que nós temos de distorções no imposto de renda no Brasil. Na verdade, um resumo, tá? Não dá para falar tudo, porque é muito pouco tempo. Mas, primeiro, as pessoas falam, não, aqui no Brasil rico não paga imposto porque rico recebe dividendo e dividendo é isento. Isso é verdade? Em parte, não totalmente. Por quê? Porque a tributação você tem que olhar a soma do que foi tributado na empresa e do que foi tributado na distribuição. Então, a rigor, a alíquota que incide na empresa, no Brasil, na soma de IRPJ e contribuição social sobre o lucro líquido, é 34%. Se eu tributei 34% e depois distribuí com isenção, e não tributei 27,5% na pessoa física, a rigor não tem um problema distributivo aí. Eu tributei a 34%, não tributei a 27,5%. Mas tem problema distributivo? Tem. Quando tem problema distributivo? Tem problema distributivo quando você tributa muito menos que 34% do lucro efetivo na empresa. Tá certo? E no Brasil tem N formas de reduzir o valor do imposto de renda relativamente ao lucro contábil, que é aquilo que é distribuído, que é o lucro de fato da empresa. Então, assim, temos empresas no Brasil que pagam perto de 34% sobre o lucro e tem empresa que paga menos de 10% sobre o lucro contábil. Esse caso, se a empresa paga menos de 10%, ela pagou menos de 10% na empresa e está distribuindo isento para a pessoa física. Significa que aquela pessoa física recebeu uma renda que não foi tributada nem na empresa nem na distribuição. E aqui sim nós temos um problema. Aí temos problemas seríssimos na tributação da renda do trabalho. Distorções absolutamente monumentais. Vou dar um exemplo aqui para vocês, que em parte tem a ver com esse problema da isenção na tributação de dividendos, mas não só. Tem a ver também com a contribuição sobre folha. Vamos pensar um empregado formal, tá certo? Que ganha mais que o teto do salário de contribuição da Previdência, que é R$ 6.100. Tá bom? Então, supõe que esse empregado formal ganha R$ 100 a mais. Estou discutindo a alíquota marginal que incide sobre a renda dele. Se ele ganhar R$ 100 a mais, se o salário dele aumentar R$ 100, a empresa vai pagar 26,30 no mínimo de contribuição sobre folha. No mínimo. Ou seja, o custo marginal para a empresa vai ser 126,30. Só que esses 26,30 que a empresa paga, como ele está recebendo acima do teto do salário de contribuição, não gera benefício para ele. E, portanto, do ponto de vista econômico, um imposto de renda. É um tributo sobre a renda. Formalmente, é uma contribuição para financiamento da Previdência. Mas, economicamente, é um imposto de renda. E, em cima disso, o empregado ainda paga 27,5% de imposto de renda de pessoa física. Então, se eu somo os 27,50 que o empregado pagou, com os 26,30 que a empresa pagou, e divido pelo custo marginal da empresa, que é 126,30, eu descubro que a alíquota marginal de imposto de renda efetiva, do ponto de vista econômico, de um empregado formal no Brasil que ganha mais que R$ 6.100 é 42,6% no mínimo, pode ser mais que isso. Tá certo? Essa já é a alíquota marginal para um nível de salário bastante baixo. Essa alíquota marginal é comum em países do OCDE, mas para níveis de renda muito mais altos que R$ 6.100. Tá certo? Aí eu vou para um servidor público.
Servidor público, vamos pegar um pós-2003 para não discutir a questão do valor do benefício dele. Ele tem o benefício limitado ao teto, mas não tem a contribuição do empregador acima do teto. Esse servidor público, a alíquota marginal de imposto de renda dele é 27,5%. Aí eu vou pegar um PJ, vou pegar um profissional liberal que está no lucro presumido, tá certo? Esse profissional liberal, a alíquota efetiva de imposto de renda dele vai depender da estrutura de custos. Mas numa empresa padrão, que eu suponho que os custos são 20% do faturamento, mais os impostos, e o resto é a renda líquida do dono da empresa, que é um padrão bastante comum entre profissionais liberais, este profissional liberal, se tiver no lucro presumido, a alíquota marginal dele, até cerca de R$50 mil de renda por mês, é 10%, acima de R$50 mil, arredondando, tá? É 13,2%. Tá certo? Então, o que nós estamos falando no Brasil? Eu estou falando que um empregado formal que ganha R$6.500, a alíquota marginal que incide sobre a renda dele é 42,6%. Um funcionário público é 27,5%, e um PJ que ganha, um funcionário público que ganha R$30 mil é 27,5%, e um PJ que ganha R$100 mil por mês é 13,2%. Este é o desenho da tributação da renda do Brasil. Muitas pessoas, eu inclusive, são beneficiados por esse sistema. Então, provavelmente vários que estão aqui assistindo essa conversa. Mas está errado esse modelo, está completamente errado. Tá certo? Não pode. O bom sistema tributário tem que ter equidade horizontal, além de equidade vertical. Ou seja, a tributação da renda tem que ser progressiva, sim, mas não importa se você recebeu a renda como empregado formal, como servidor público ou como sócio de empresa, a tributação tem que ser a mesma. Esse é o ponto que a gente tem que colocar no Brasil. Aqui nós estamos falando de tributação da renda do trabalho, nem estou falando de tributação da renda do capital. Então, tem mudança sim a ser feita no imposto de renda para corrigir essas distorções, e isso pode aumentar um pouco a arrecadação, sim, corrigir essas distorções. Ao mesmo tempo que nós temos essa situação, nós temos uma alíquota na empresa, esses 34%, que hoje é extremamente alto para padrões internacionais. É mais alto que todos os países da OCDE. Tá certo? Então, só para vocês terem uma ideia, nos países da OCDE, a alíquota incidente na empresa, na média, é um pouco mais de 23%, e quando eu sou uma empresa com a distribuição, é cerca de 42%. Tá certo? O fato da alíquota ser alta no Brasil tem efeito, sim, ela prejudica a atração de investimento no Brasil, tá certo? E isso é um problema. Então, o conceito de reduzir a tributação na empresa, passar a tributar a distribuição, idealmente entregar a tributação da empresa com a distribuição, com o imposto de renda da pessoa física, e corrigir distorções entre várias formas de percepção de rendimentos, e, por incrível que pareça, idealmente, reduzir a alíquota de contribuição para a Previdência acima do teto de salário de contribuição, talvez até eliminar, e aumentar a alíquota marginal do imposto de renda da pessoa física, seria uma boa mudança para tornar o país um país bem mais justo e com menos distorção na tributação da renda. Dá para arrecadar alguma coisa a mais com isso? Dá. Dá para arrecadar um caminhão de dinheiro? Não, não dá. Não vamos ser, dá para arrecadar, sei lá, 1% do PIB, talvez, corrigindo essas distorções, não muito mais do que isso. É só fazer conta, é uma questão de fazer conta. Tem que corrigir essas distorções. Aí a pergunta, qual a melhor forma de alocar esse 1% do PIB? É reduzir a tributação do consumo, que daria uns 2% de alíquota no consumo, perto disso? Eu acho que não. Eu acho que a melhor forma de alocar esse recurso é reduzir a tributação da folha. Por incrível que pareça, principalmente o primeiro salário mínimo da folha. Eu acho que tem que desonerar acima do teto, mas no começo o foco deveria ser desonerar o primeiro salário mínimo, que é onde tem o maior grau de distorção. Não é só quem ganha o salário mínimo, é o primeiro salário mínimo da renda de todo trabalhador formal. Então, assim, esse tem um trabalho importante a ser feito aí para aumentar a progressividade do sistema tributário brasileiro. Nós não vamos conseguir, não adianta olhar para o OCDE e falar, os países do OCDE arrecadam, aqui no Brasil a gente arrecada perto de 3, 4% do PIB no imposto de renda pessoa física. Aí vamos lá, os países do OCDE arrecadam 9% do PIB. A gente não vai arrecadar que nem o OCDE, esquece, porque eles são muito mais ricos que a gente. Tá certo? Se a gente tivesse renda das famílias igual ao do OCDE, a gente arrecadaria esses mesmos 9% do PIB. Não vamos conseguir arrecadar isso no Brasil, porque as famílias brasileiras são mais pobres. Mas podemos arrecadar sim 1% a mais, talvez um pouquinho mais, corrigindo distorções que tem hoje na tributação da renda da pessoa física. A única preocupação aqui, Odilon, esse tema é super importante,
A minha preocupação é que ele está pouco maduro. Eu temo que você tentar fazer mudança do imposto de renda, você ter uma boa discussão, você pode fazer besteira. Entendeu? Assim, fazer mudança do imposto de renda na base do vamos fazer, sem discutir. Sem contar que tem 500 mil tecnicalidades dentro dessa questão da tributação na renda, que eu não tenho como entrar em detalhe aqui. Mas esse é um tema muito importante, mas que eu gostaria que a gente tivesse um tempo de amadurecer a discussão, como a gente já conseguiu amadurecer na discussão da tributação de bens e serviços. Tem que fazer mudança, sim, tem que fazer. O que tem a situação no Brasil hoje é injustificável, absolutamente injustificável, mas tem que fazer bem feito. Bom, tem mais algumas perguntas aqui, e algumas delas em relação à cobrança de imposto de renda sobre lucros e dividendos que você já respondeu. E a nossa palestra, acho que essa é a palestra mais longa que nós realizamos aqui nessa trajetória nossa, principalmente no mês de economista. Eu queria fazer uma pergunta para você, antes de passar para o Pedro e para o Haroldo, fazer algumas observações, muito por curiosidade. Eu tenho discutido, inclusive nós participamos de um debate, aí, acho que há um ano atrás, que eu discuto muito a questão da estrutura tributária do país, né? E uma coisa que me chama a atenção, eu sempre falo isso, que a arrecadação do ITR, e eu estou te perguntando isso muito pela tua experiência, a tributação do Imposto Territorial Rural no Brasil, o ano inteiro, e no Brasil inteiro é menor do que 2 meses de IPTU da cidade de São Paulo. Como é que acontece isso e como é que a gente faz para poder resolver essa questão? É uma pergunta até interessante, sabe por quê? Se você for olhar do ponto de vista econômico, estritamente do ponto de vista da eficiência econômica, você sabe qual é o tributo que menos distorce a alocação que existe? É um tributo sobre o valor da terra nua. É exatamente a base do ITR. O ITR, a base de cálculo do ITR é o valor da terra nua, que era o valor sem os investimentos que foram feitos no imóvel rural. E, no entanto, no Brasil a gente arrecada uma merreca de ITR, é isso. A gente arrecada, em 2018, se não me engano, 1,5 bilhão de reais. É isso mesmo. De ITR, é nada, absolutamente nada. Onde estão os problemas? Tem os problemas na estrutura do ITR, claramente. O ITR é um imposto que é declaratório, ou seja, como é que funciona o ITR? O ITR é um imposto que a base de cálculo é o valor da terra nua, mas a alíquota é função de 2 variáveis, o tamanho do imóvel e o grau de ocupação do imóvel, sendo que o grau de ocupação deveria ser um indicador de produtividade, tá? Mas é um indicador super ruim de produtividade. O que acontece? O imposto é totalmente declaratório. Então, o proprietário declara qual é o valor do imóvel dele, ele declara qual é o valor das benfeitorias que ele fez, inclusive o valor das culturas, para poder chegar no valor da terra nua, tá certo? E depois ele diz qual é o grau de utilização do imóvel. Só a área do imóvel que realmente ele não pode mentir, tá certo? E aí, o que ele faz é que ele declara tudo, quer dizer, o valor do imóvel é menor, o valor do que ele fez de investimento em imóvel é superdimensionado, significa que o valor da terra nua está completamente subdimensionado, e, obviamente, ele diz que o imóvel dele é ocupado de forma produtiva, sendo que, na verdade, o único parâmetro que a gente tem para valer de averiguar a produtividade é um indicador de produtividade pecuária. Você precisa ter um índice, você diz a área tal é de pasto, você precisa ter um número mínimo de bois por hectare para poder dizer que é produtivo ou não, e você ajusta se você tiver menos do que isso. Mas, na prática, primeiro, esse índice de produtividade do boi, ele é de 1980, está completamente defasado, está há 40 anos, posso garantir que a produtividade na pecuária aumentou enormemente nesses 40 anos. Na prática, significa que todo mundo é 100% produtivo na ocupação do seu imóvel rural hoje no Brasil. E aí, o fato é que a legislação não funciona. E o mais engraçado é que a legislação ela pretende ser super progressiva. A alíquota do ITR vai de 0,03%, é nada, quando você tem um imóvel pequeno e produtividade no nível mais alto, a 20% para imóvel grande com produtividade baixa. Se você encontrar um imóvel no Brasil que pagou ITR de 20% algum ano na vida, vocês me mostram, tá? Eu quero ver se alguém vai achar algum imóvel que tem algum dia pago, e está errado, inclusive, a tabela, tá certo? Porque não pode cobrar um imposto que é 20% do valor do imóvel, tá? Isso não é um imposto, isso é um confisco, tá certo?
Então, assim, está toda torta a nossa legislação. Em vez de ter uma tabela mais realista, em que a alíquota mínima é mais alta, óbvio, deveria ser, e a alíquota máxima é mais baixa, e os critérios são mais eficientes do que a gente tem um sistema extremamente ineficiente de cobrança do ITR. Está melhorando um pouquinho, viu? Aos pouquinhos está melhorando, mas é bem aos pouquinhos. Tem um processo de municipalização, os municípios estão começando a cobrar, então alguns municípios estão fazendo a lição de casa, estão começando a calcular parâmetros de valor da terra nua, e eles estão divulgando para o proprietário, o nosso parâmetro é esse, se você adotar outro valor, você vai ter que justificar para a gente, e está forçando os proprietários a serem um pouco mais realistas, mas continua tendo todo outro problema de produtividade e tal, e isso continua existindo. Tudo bem, então, para a gente encerrar, eu queria lembrar a todos que essa palestra vai estar no site do Conselho Regional e vale a pena a gente vê-la novamente com calma, porque é muita informação que a gente precisa digerir aí para entender toda essa complexidade aí. Parabéns. Eu queria passar a palavra para o Haroldo. O Haroldo é membro do Conselho Regional comigo, e eu e ele que estamos organizando esse trabalho já há alguns meses e temos feito um esforço muito grande para trazer economistas aí, como você, das mais variadas formações e tendências. Haroldo. Maravilha. Bom, eu agradeço demais, Api, de verdade aí a sua estada aqui conosco. Queria aproveitar também e agradecer a todos os internautas que nos acompanharam ao longo desse mês e que vão nos acompanhar nos próximos. Agradecer ao nosso pessoal da imprensa aqui, Hélio, etc., por esse mês aí ter feito um trabalho fantástico. O presidente Pedro por todo o apoio que deu, ao Barsi também, ao Odilon, que comigo está nessa empreitada, a Fernanda, que estou vendo aqui, quietinha aí, mas Fernanda, parabéns, aí você conduziu várias palestras excelentes. Rodrigo também. Então, eu queria dizer, Api, que embora pareça ser a palestra mais longa, para mim ela foi uma das mais curtas. Acabou muito rápido, a gente tinha um monte de outras perguntas para fazer, eu queria fazer só uma contribuição para você, né? O pessoal da educação e da saúde, por exemplo, do serviço, estão reclamando que estão pagando mais, etc., se for 12%, mas eu acho que eles estão sofrendo da miopia que nós, como economistas, podemos ajudá-los a romper isso. Qual é? Eles têm hoje um PIB que é, em tese, aí 22% menor, como o Braulio mostrou para a gente, do que vai ser mais adiante. E se eles tiverem, ainda que estejam com uma alíquota um pouco maior, sobre um bolo muito maior, provavelmente a margem deles vai poder ser melhor, os lucros nominais vão poder ser melhores ao longo do tempo. E sobre a segurança jurídica, você falou de quem investiu algum dinheiro já na indústria, e por isso que precisa de um prazo mais longo. Eu acho que para reduzir essa resistência, a gente não deveria penalizar por 10 anos um novo sistema tributário com um sistema tributário que você mostrou para a gente que já é velho e que é ruim. Os dois teriam que conviver. Então, encurtar isso aí e pegar as empresas que fizeram esses investimentos, tentar identificar, olha, você investiu mais do que 20% do seu capital social, você tem direito a um período de transição mais longo. Ou seja, tratar isso meio isoladamente para a gente não ter o problema com todos os outros. Mas é uma sugestão a ser pensada aí. Obrigado mais uma vez, obrigado por toda a audiência. Antes de passar para o Pedro, eu queria, corrigir aí um equívoco, dizer que esse mês aqui do Economista teve uma participação fundamental da Fernanda e do Rodrigo, que são colegas nossos e que tiveram um papel muito importante para que a gente tivesse esse sucesso, tá bom? Obrigado, então, o Pedro Afonso é o vice-presidente do Conselho Regional e o presidente do Sindicato dos Economistas. Com a palavra, Pedro. Está sem o microfone fechado, Pedro. Eu quero agradecer ao Bernardo Api pela sua palestra fantástica, que nos deu muitas informações e nos esclareceu um assunto que a gente não está tão acostumado, mas dizer mais, que este mês é o mês do economista e a sua carreira, Bernardo, a sua atividade, o seu gosto por melhorar a eficiência da economia, por gerar riqueza, gerar renda, é um exemplo para todos nós economistas, e especialmente para os mais jovens, porque vem em você, com certeza, quem acompanha o seu trabalho, a busca desse aprimoramento profissional na função social que cabe a nós economistas. Então, quero te agradecer. E não menos importante,
Quero te agradecer. Fui lá olhar os números, hein? Pelos seus 28 anos de filiação ao Corecon, e o Conselho, e pelos seus 24 anos de filiação ao sindicato, o que comprova que você valoriza a nossa categoria e valoriza as entidades que a representam. Então, quero te agradecer por esse conjunto todo. Além da palestra, tudo isso que é a sua vida, tá bom? Muito obrigado, Bernardo. Tá bom, eu que agradeço o convite que vocês fizeram. Eu só queria reforçar o que o Pedro colocou. Acho que o raciocínio do economista pode ser, quando bem usado, o economista tem que ser um chato, tá? O economista tem que ser aquele que olha para todos os efeitos daquilo que você está propondo, não só para um lado. Mas quando a gente usa esse raciocínio chato do economista na construção de política pública, a gente geralmente consegue chegar a bons desenhos, que são aqueles que permitem compatibilizar o que é melhor para o país crescer com aquilo que é melhor para a gente ter um país mais justo do que nós temos. Como eu disse no começo, a gente tem uma quantidade monumental de problemas do Brasil, tem muito trabalho para fazer. Tá? Essa área tributária é só um pedacinho do desafio que a gente tem para melhorar a qualidade das políticas públicas no nosso país. Obrigado pelo convite. Bom, Apim, então, novamente, muito obrigado. Inclusive, eu quero ressaltar que eu tenho feito um esforço muito grande para mostrar a importância do economista na área pública. E existe um mercado de trabalho enorme aí para nós participarmos, e a atuação aí fortalece essa defesa aí que eu faço. Então, muito obrigado a você, obrigado a PEG lá da FAAP, a Simone do Oswaldo Cruz, aos alunos do Oswaldo Cruz e a todos que acompanharam esse encerramento do mês economista. E um abraço a todos aí, muito obrigado. Presença de todos, alunos, economistas, professores, obrigado a todos. Maravilha, gente, obrigado. E obrigado ao Hélio também aí na área da comunicação, aí a equipe dele. Avante, Hélio.